quando você olha hospitais, né, até acho legal, porque tirando o dado pessoal, mas os dados gerais, para gerar pesquisas, são sempre muito compartilhados, né? Tem até, eles fazem, geralmente vocês fazem, vocês que eu digo, os hospitais, eles fazem acordos, né, de compartilhamento de dados para chegar a um determinado estudo, alguma determinada evolução científica. A gente viu isso muito na pandemia, né? Como é que funciona o Analytics numa organização como um hospital como o Sírio-Libanês? Analytics, aí depois a gente entrando um pouquinho para o que se faz com esses dados. Tanto a pesquisa quanto a própria prática médica, ela sempre se baseou muito em dados para tomada de decisão. Então, uma instituição que sempre valorizou e sempre se utilizou bastante de dados. E o Analytics, ele vem como uma forma de ajudar a pensar diferente, pensar em escala e trazer um pouco de automatização para as decisões clínicas, né? A gente tem aplicação de Analytics em várias áreas do hospital. Começa lá na eficiência operacional, né? Como que a gente consegue fazer uma cobrança com menos erro, porque o processo do hospital, o maior pagador do hospital são as operadoras de saúde, né, do hospital privado. Sim. Então as operadoras conferem cada conta, cada centavo que a gente manda e aponta erro lá, e ó, isso aqui eu não vou pagar porque tem um erro assim. Você precisa ter uma camada analítica muito grande para que o erro está aqui, evitar que esse erro aconteça e resolver lá na origem, né, na causa, para que não aconteça mais. Então tem um analytics muito aplicado nessa... Até porque um erro desse pode gerar prejuízo, né? Sim, uma enorme. Coisa que não foi paga, né? É isso aí. Imagina, você fez toda uma prestação de serviço, faturou e não recebeu. Então você tem que estar muito preocupado com isso. Então isso é um uso muito contínuo e corrente de analytics para melhorar o ciclo da receita que a gente chama. Tem. Depois tem a questão das operações, né? Como que eu posso ter uma operação mais eficaz, mais eficiente? Lá no hospital a gente usa bastante um caso que a gente já publicou algumas vezes, no uso para ter mais eficiência no uso dos equipamentos de imagens médicas. Então, o hospital investe lá milhões de dólares nos equipamentos de ressonância, de tomografia, e não pode ficar parado esse equipamento, né? A gente precisa dar um uso, ter uma agenda eficiente para que a gente consiga rentabilizar esse investimento que foi feito. Perfeito. Analytics é muito bom para isso, né? Porque a gente entende por que o paciente faltou naquele período, quais são os períodos que tem mais falta, então eu consigo reprogramar a agenda, qual o perfil de paciente que dá mais no show, falta. Então eu vou lá e acesso esse paciente para evitar que ele falte, então eu consigo organizar a minha agenda de uma maneira mais inteligente com base em analytics. Isso é uma coisa muito louca, né, assim, os hospitais de ponta, como o Sírio, mandam WhatsApp, SMS, ligação, e-mail, tudo para lembrar o paciente, mesmo assim acontece no show. Né? Isso aí. Incrível. E acontece no show e pior ainda, tem uma fila esperando, né? Então você tá, além de você não ir deixar o equipamento parado, você tá tendo a oportunidade de alguém que tá precisando, que tem um problema de saúde lá que quer resolver. E o brasileiro tem muito disso, né? Assim, digo na questão médica, né? Assim, geralmente ele... Enfim, em outros países acho que o no-show é menor, né? A gente tem que dar mais atenção a isso, né? Porque é uma coisa que é um equipamento de saúde muito caro e que você pode estar tirando a vaga de outra pessoa. E a gente tá falando de uma instituição privada e você tem que prever, né? Você acabou de falar que tem que prever a falta para suprir, para não ficar ocioso o equipamento de saúde. E quando você fala isso do SUS, então, aí é um pecado, né? Porque você tá tirando a vaga de quem não tem condição né, que deveria estar indo na consulta e não está indo. Então, é verdade. Então, o Analytics é muito utilizado para aumentar, para gerar essa eficiência. E a gente ficou tão bom nisso que a gente está, inclusive, prestando como consultoria para outros hospitais, outros serviços de saúde, né? Que legal. A TI como solução, né? Isso, a TI gerando negócios também. E também na própria operação clínica assistencial, o uso de Analytics e inteligência artificial. Então, a gente tem algoritmos lá, por exemplo, para fazer a organização do hospital, para saber lá, o paciente é internado, a gente já tem uma expectativa de alta, para poder já planejar como é que vai ser esse giro de leito. A gente tem analytics, quando o médico faz uma prescrição de um medicamento, ele auxilia o médico, olha, tem interação medicamentosa com esse medicamento, olha aqui tem esse risco aqui para quem tem essa alergia, porque pensar que o médico vai conseguir memorizar todas as situações de todas as drogas é muito complexo. E o Analytics ajuda muito nesse tipo de suporte, com volume grande de dados para ajudar a tomar decisão clínica. É possível prever que alguém vai ter que alguém pode ter uma complicação de alguma patologia? O que você acha da medicina preditiva? Portanto, não só é possível, como a gente aplica isso, né?
A gente tem lá uma série de algoritmos. Tem um algoritmo, por exemplo, para detectar precocemente risco de infecção hospitalar. Então, o algoritmo sabe quais são os pacientes que estão mais sujeitos a isso, ele acompanha lá os sinais vitais do paciente para saber, olha, isso aqui está um risco de infecção hospitalar, então ele sugere que o médico faça um pedido de exame para confirmar ou não, para rapidamente dar antibiótico e evitar que o problema aconteça. Sim, sim.